eu vou contar um segredo pra vocês. Eu também não gostava do inglês. Ah, Larissa, você tá falando isso só por causa do curso. Não, real, eu não gostava. Eu lembro lá na segunda, terceira série, não gostava do inglês. Mas até aí, eu também nunca imaginei que eu fosse dar aula e aqui estamos, né? Quantos de vocês não gostavam de algo e passaram a gostar? Ou não se imaginaram fazendo algo e a vida surpreendeu vocês? Então, as coisas mudam, né? Mas eu vou contar pra vocês por que eu não gostava do inglês. Eu não gostava porque me parecia uma língua muito sem pé nem cabeça. Às vezes eu admito que ainda parece. Mas eu não entendia o inglês. Eu era daquelas alunas que ficava na frente, não só no inglês, mas que sentava na frente e fazia pergunta até entender, sabe? Chata, né? Mas eu acredito muito que quando a gente entende, a gente aprende. Então por isso eu faço questão de tentar entender. E um belo dia com o inglês eu tive aquela virada de chave, que vocês já devem ter ouvido falar. A verdade é que aprender um idioma é um processo e você tem que respeitar esse processo. Você tem que ter paciência consigo mesmo. Eu sei que às vezes parece que você não tá aprendendo nada, não é? Você faz semana atrás de semana e parece que não sai do lugar. Você já se sentiu assim? Eu sei porque eu já me senti. Mas o nosso cérebro vai absorvendo tudo. E uma hora você se surpreende com o tanto que você sabe e não sabia que sabia. O nosso cérebro adora organização. E foi por isso que eu criei o método Exatas do inglês. Um método que usa a gramática como aliada e faz uso das estruturas para que você consiga fazer inglês. A ideia é seguir essa estrutura que está presente em todos os lugares do inglês e fazer isso num primeiro momento de forma racional até aquilo se tornar automático na sua cabeça. Como assim, Larissa? É como quando a gente vê salsicha escrito errado e aí você olha aquilo ali e você fala, algo de errado não está certo, sabe? A ideia é essa, a ideia é que o seu cérebro consiga sozinho identificar os erros e acertos, mas atenção, o seu cérebro pode se acostumar muito fácil, tanto com o errado quanto com o que é certo. Então, por isso é importante você acostumar ele desde o começo com as coisas que estão corretas. Eu tenho muitos alunos que chegam no nível avançado errando o básico e depois eles voltam para tentar arrumar. Porque eles percebem que chega um momento que se virar pura e simplesmente não é mais suficiente. E eles precisam se comunicar bem. E vamos falar a verdade? Eu não sei se você faz algum exercício ou alguma coisa, mas você aprender algo do zero e moldar do jeitinho que você quer é muito mais fácil do que depois criar vícios, fazer as coisas erradas e tentar arrumar. Esse processo de volta é muito mais complicado, porque a gente já tem os vícios que é difícil de largar a mão, né? Por isso que eu bato muito na tecla de você aprender a falar bem desde o princípio. E o meu método vai ajudar você a fazer isso. Como eu falei pra vocês aqui, eu nunca me imaginei dando aula. Eu sou, na verdade, formada em hotelaria. Eu morei fora há muitos anos. Depois que o inglês deu aquela virada de chave, eu comecei cada vez mais a me apaixonar por idiomas. E uma coisa muito interessante, só curiosidade aqui pra vocês. Os idiomas, quanto mais idiomas você aprende, mais você percebe a similaridade entre eles. Você começa a perceber algumas tendências que você tem ou estruturas que você segue em todos os idiomas. E seguir uma estrutura, como eu ensino a vocês a fazerem inglês, foi o que me ajudou na hora de aprender o francês, quando eu comecei a aprender alemão, porque são estruturas que fazem sentido. Bom, mas voltando aqui. Sou formada em hotelaria, eu sempre quis fazer hotelaria, desde na quinta série eu desenhava hotéis, eu pensava como que eu ia distribuir shampoo, condicionador, meio louca. Mas eu sempre gostei nessa questão de servir as pessoas, ajudar as pessoas. E graças a Deus tive a oportunidade de fazer carreira fora. Então a minha faculdade já oferecia um curso de intercâmbio que eu precisava de uma pontuação mínima no TOEFL. O TOEFL, para quem não sabe, é um exame de proficiência do idioma, tá? De inglês. Então eu precisava de uma pontuação mínima ali e tinha que passar na prova da faculdade lá de fora, que era em inglês. Com isso eu estudei 1 ano na Suíça, depois eu fui trabalhar em Dubai. Nunca me imaginei indo para Dubai e lá estava eu e lá eu fiquei 6 anos.
entre Dubai e Abu Dhabi. Eu falo, gente, as coisas mudam. E aí a gente se surpreende e acaba gostando. Assim é com o inglês também. Bom, e aí eu fiz a minha carreira fora, fiquei muito tempo lá. E 2020 veio, pandemia, o mundo parou, né? Tudo. Então a empresa nos mandou em um furlough. Sim, eu nunca tinha ouvido esse termo, até eu ser mandado em um furlough, que são umas férias prolongadas. Nesse tempo eu voltei pro Brasil esperando pra saber o que ia acontecer comigo. E eu sou uma pessoa muito ativa, pra quem me segue no Instagram já deve ter visto, eu acordo 5 horas da manhã, eu sou daquelas que vão pra academia às 6. Falam que quem vai às 6 é meio psicopata, eu não vou concordar e discordar. Mas eu vou pra academia cedo, sou muito ativa, eu não gosto de ficar parada. E aí eu fiquei pensando o que eu poderia fazer. E quando eu fiquei pensando o que eu poderia fazer, eu me lembrei de muitas amigas minhas, quando eu vinha passar férias no Brasil, que falavam pra mim, nossa amiga, eu queria falar inglês igual a você. E nisso eu pensei, poxa, se eu consigo falar inglês assim, por que não ensinar inglês pra outras pessoas? Né? E nisso eu comecei a dar aula. Eu ainda estava buscando um mestrado fora, porque eu voltei, as pessoas vinham falando, você voltou? E eu ficava, não voltei, é temporário. Não queria voltar. E eu saí de novo, morei 1 ano em Berlim, fiz mestrado em Relações Internacionais e, pra minha surpresa, voltei de novo. Mas dessa vez foi por opção. Sim, eu queria voltar. Então eu voltei, 1 semana depois encontrei meu namorado, e agora que eu não saio mesmo do Brasil, não é mesmo? Mas eu decidi dar continuidade nas aulas. Ainda assim, trabalhei para uma empresa de Dubai daqui do Brasil, estava ganhando em dólar, viajando pra caramba, foi uma oportunidade muito legal. E eu trabalhei com eles até que eu decidi, não, quero agora me dedicar 100% às aulas, então aqui estamos. Eu comecei a dar as aulas e tive alguns alunos que era aquele, Larissa, eu não sei nada de nada. Tem solução? Tem. Sempre tem. Antes tarde do que nunca. Quando você fica mais velho, fica mais difícil de absorver isso, sim. Mas sempre dá tempo. E aí eu percebi que tinha muita gente que não tinha nem noção nem do que era o verbo to be. E eu fui olhar alguns cursos online e percebi que falava que era do iniciante ao avançado. Mas eles não batiam tanto na tecla do iniciante. E só jogavam assim, é isso porque é assim. E eu percebi que os meus alunos tinham muita dificuldade, mas por que é assim? E com isso eu fui desenvolvendo o meu método e aí eu resolvi criar um curso para iniciantes, para você que não sabe nada de nada, que quer aprender inglês do absoluto zero, tá? Mas você tem que entender que esse curso não é para você aprender inglês em 3 meses. É um processo. Vai te dar uma base completa para que depois você só precise trabalhar em expansão de vocabulário. Essa é a ideia. E a ideia é seguir a estrutura até que ela se torne automática na sua cabeça. E pode ser que você ache que não está tendo resultado, mas está. E eu sempre falo para os meus alunos, você tem que se comparar com você de ontem, não comigo, não com um nativo. Porque muita gente acha isso, mas não percebe que depois de algumas semanas está fazendo frases que não fazia, entendendo coisas que não entendia, segurando conversa por um tempo que antes não segurava. Então isso é muito importante. Eu sempre falo para vocês comemorarem as pequenas conquistas. Mas Larissa, qual o problema de não focar no básico se eu tô aprendendo? O problema, gente, foi o que eu falei. Eu vejo muita gente chegando no fluente falando o básico errado. É como eu chegar aqui para vocês falando português e falar, nós vai, nós é. Ai, não posso falar? Gosto de falar assim? Ok, mas existe hora e momento para tudo. Você não pode falar um nós vai numa entrevista de emprego, por exemplo. Por isso que eu falo que chega uma hora que somente o se virar não é suficiente. Falar bem te traz muitas vantagens. Te traz mais autoridade, te traz mais credibilidade. Você consegue levar a conversa, até manipular, eu diria, do jeito que seja mais favorável para você. E vamos combinar que não tem nada pior do que não conseguir se comunicar ou a pessoa não entender o que você quer falar, não é mesmo? E o que eu vejo que a maioria dos professores faz? Você não consegue fazer o TH? Não precisa fazer o TH. Você não consegue, você não entende isso daqui? Então não precisa entender. Gente, isso pra mim é equivalente à matemática de você falar... você não sabe fazer 2 vezes 4? Tudo bem, soma 2 mais 2 mais 2 mais 2. Você não consegue fazer a raiz quadrada de tal? Tudo bem, não precisa fazer. Mas como que não precisa? É importante aprender, é importante você se desafiar.
O professor, ele é para elevar o seu conhecimento e não para te trazer no nível que você já sabe. Então, é sempre para tentar te levar além. Se você quer crescer na vida, se você quer ser um profissional melhor, você tem que sair da sua zona de conforto e você tem que fazer, é aquela coisa de fazer o difícil agora para ficar fácil lá na frente. Como eu falei, se você segue o método, vai ser trabalhoso, mas vai chegar um ponto que o seu cérebro vai fazer esse trabalho automático para você e você só precisa trabalhar em expansão de vocabulário. E foi por isso que eu criei o Exatas do Inglês. Olha só, eu vou dar um exemplo para vocês, vocês vão sair desse vídeo fazendo uma frase em inglês. A nossa estrutura em inglês sempre é sujeito, para quem não lembra, é a pessoa. Então pode ser um nome ou aqueles pronomes. O que é pronome? Eu, você, nós, eles. Então você tem os pronomes em inglês, são I, he, she, it, you, we, they, tá? Então eu, I, he, ele, she, ela, it, tudo que não for pessoa, tá bom? Eu lembro na época de escola que os professores falavam, objeto animal. Não é só objeto animal, também é clima, é circunstância, é algum acontecimento, tudo que não for pessoa, ok? Então a gente tem he, she, it, you, que é você ou vocês, é o mesmo para o singular ou plural, então a gente vai jogar ele para a coluninha do plural, tá bom? Ele segue a mesma regra. We, que é nós, e they é o plural do he, she, it, beleza? E aí a gente tem o verbo to be, que é ser ou estar, e a gente tem três conjugações dele. Nós somos seres únicos e exclusivos, portanto, a gente tem um verbo to be só pra gente, que é o am. Então, I am. A galera do singular, eu brinco que são os excluídos, porque eles são sozinhos, eles vão levar o is. Então, he is, she is, it is. E a galera do plural, you, we, they, leva o are. You are, we are, they are, tá? Esses são o verbo to be. Pra que a gente usa verbo to be, Larissa? Pra mesma coisa que no português. Então, localização, eu estou na sala, eu estou no quarto, o mercado é na esquina, eu sou do Brasil, tá? Profissão, eu sou professor, eu sou médico, eu sou veterinário, que seja. Estado físico emocional, eu sou ou eu estou feliz, triste, com fome. Características, então ela é alta, ela é baixa, ela é legal, ela é chata, tá? Então pode ser de personalidade ou característica física. Fatos, então a Terra é redonda, por exemplo, então alguns fatos, esse celular é meu. Fatos também levam o verbo to be. E no inglês, diferente do português, eles usam o verbo to be para idade. Por quê? Eles não falam eu tenho X anos ou quantos anos você tem, eles falam quão velho você é. How old are you? E aí você usa verbo to be, tá? Com isso em mente, vamos montar uma frase aqui junto? Então, se eu quero falar, por exemplo, eu estou feliz, você vai colocar sujeito, verbo e o resto. Então, I am happy. Então, pense em outra frase aí e tenta fazer pensando nessas descrições e colocar o sujeito, o verbo e o resto. Ó, he is hungry. I am in the bedroom. Eu estou no quarto. She is happy. Ela está feliz. Então, sempre seguindo essa estruturazinha, tá vendo? Aprender inglês é mais fácil do que você pensa. Você consegue falar inglês, você só precisa querer. Então, se você quer saber mais, no curso A Base, eu te ensino todas as estruturas do passado, presente e futuro, te dando a independência necessária para você falar inglês bem e sem decoreba. Algumas coisas são decoreba, mas o problema da decoreba é que quando sai do que você imaginou que sabia, o que você decorou, você fica perdido. Não é isso que eu quero proporcionar para vocês. Eu quero que vocês tenham realmente uma independência na hora de se comunicar. Eu também coloquei um módulo bônus com dúvidas comuns, dicas de pronúncia, pronúncia do TH e muitas outras coisas que vocês sempre me perguntam, como os famosos phrasal verbs. Além disso, eu sei que às vezes não é fácil, mas eu falo, faça do inglês o seu suco verde. Como assim meu suco verde? Eu não sou muito fã de algumas verduras, então o que eu faço? Todo dia de manhã eu comecei a fazer um suco verde para incluir ela na minha rotina de algum jeito. Então faça do inglês o seu suco verde. Encontre maneiras de incluir ele na sua rotina. E para te ajudar com isso, eu criei também um checklist onde você vai marcando quais aulas você fez e tem ali também o que é esperado de você no final de cada aula. Portanto, se depois de um módulo ou de uma aula você não estiver completando aquilo, é importante que você volte e reveja as aulas para que você alcance o que é esperado de você, tá bom? Mas eu criei esse guia para te ajudar ainda mais. E se você acha que não consegue, você consegue sim.
eu te ajudo a entender o inglês, a ver as similaridades que a gente tem com o português para você conseguir comparar e realmente entender esse idioma que às vezes parece de outro mundo. Muitos dos meus alunos que também não sabiam nada usaram esse método e aprenderam assim. As aulas são 100% online gravadas para que você possa encaixar nos seus horários. E eu sei que às vezes você pode falar, não tenho tempo. Não é que você não tem tempo, o inglês não é uma prioridade para você agora. E tá tudo bem. Quando se tornar uma prioridade, acredite, você vai criar tempo para aprender inglês. Mas visando te ajudar, como eu falei, as aulas são gravadas para encaixar no seu horário com um apoio constante. Sempre se tiver dúvida, vocês conseguem falar comigo, conseguem mandar um e-mail para que eu possa auxiliar vocês nesse processo. Eu vou com vocês de mãos dadas para ter certeza que vocês vão alcançar os seus objetivos. Então, se você já entendeu a importância que o inglês tem na sua vida e está pronto para começar, eu te convido a conhecer o meu curso A Base, para você aprender o essencial e bem, desde o princípio. Quando vocês entrarem, vocês já terão acesso ao calendário e ao primeiro módulo, o módulo do presente, para que vocês vejam a dinâmica da aula, se faz sentido para vocês. Se não fez, tá tudo bem. Você tem 7 dias para pedir o seu dinheiro de volta. Mas eu te garanto, se você também não sabe nada de nada e nem sabe por onde começar, você vai gostar muito das aulas. Vamos junto? Thank you and hope to see you soon. Espero te ver em breve.